Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva aí, deixe teu like, deixe teu comentário, fique à vontade aí no canal. Falar aqui de Roger Machado. Roger Machado chega ao São Paulo, é o novo técnico de São Paulo. Muitas coisas podem mudar na equipe de São Paulo, somente taticamente, tá? E vamos trazer isso aqui. E é isso aí, vamos esperar o que o Roger Machado vai trazer para a equipe do São Paulo. Se você quiser saber um pouco do que vai acontecer, fica aí no vídeo, vamos bater um papo, vamos conversar, vou tentar trazer um pouco para vocês aqui um dos números do Roger Machado, juntamente com o do Crespo, fazer esse comparativo. Depois a gente vai para o campinho. Depois do campinho a gente vai para os vídeos do jogo do time do Roger Machado, que era o Internacional. Tem um vídeo aqui bem interessante que eu tenho, que faz muito tempo que está aqui comigo, que é Internacional e Bahia. Foi um dos melhores jogos do Roger Machado. E ali nesse jogo tem muita característica do que é o Roger Machado, do que ele pode trazer, do que ele pode plantar na equipe do São Paulo, tá bom? Então fica aí, vamos dar uma olhadinha aí nos comparativos numéricos, depois vamos lá para o campinho, depois vamos lá para o vídeo, e aí a gente encerra essa análise do Roger Machado, beleza? Vamos lá então, fica aí, deixa teu like aí, não esquece do like, não esquece de compartilhar e de deixar teu comentário. Abrindo aqui a imagem, né, a imagem comparativa, a análise comparativa dos treinadores, trouxe alguns números aqui, tanto do Roger Machado quanto do Crespo, né, que não é mais treinador de São Paulo, tá? Vim trazer aqui também a questão da posse de bola, que é interessante, posse de bola é bem equilibrada, né? Você tem o Roger Machado 51,2%, Crespo com 52% de posse de bola, ambos trouxe de 2025, tá? Mesmo o Roger tendo saído do Inter, esse Inter continuou com muito o que o Roger fazia, tá? Assistência 27,33 do São Paulo, tá? Então bem equilibrado também. Gols marcados 44,43, muito equilibrado, tá? Gols sofridos, o Inter sofreu mais gols que o São Paulo, sofreu 57 gols, São Paulo sofreu 47 gols, tá? Passe certo 83% a 84% do São Paulo. O Inter também acertava bastante passes, também o São Paulo também acerta bastante passes, tá? Passes no campo ofensivo, o Inter tem 90,9 passes no campo ofensivo, o São Paulo tem 90,5 passes no campo ofensivo, tá? Seria mais adiante, no campo ofensivo do adversário, tá? Agora muda alguma coisa, tá? Não, aqui seria no campo do São Paulo, tá? No campo defensivo, tá? Agora no último texto, ali no texto final, que sim, é no campo ofensivo do adversário. Então no último no campo do São Paulo, no campo do Inter, no seu campo defensivo, ambos tem 90% ali, 90%, o Inter tem mais um pouco, 90,9%, São Paulo 90,5%, tá? No texto final, né, 78,1% do Inter, do Roger Machado, 78,6% do São Paulo, tá? Então varia bastante ali. É bem equilibrado, os dois treinadores são bem equilibrados. Acho que vai mudar bastante esse cenário. É a filosofia, a ideia de jogo do Roger Machado é diferente um pouco da do Crespo, tá? Falando de um treinador que gosta do jogo posicional, falando de um treinador que gosta de buscar um jogo de marcação por zona, que é o estilo do Roger Machado, um time mais intenso na marcação. Ele vai ser muito mais intenso que o Crespo, vai exigir do físico do São Paulo, tá? Então isso vai mudar bastante alguns aspectos, tá? Vamos lá pro campinho. Depois do campinho a gente vai fazer um vídeo também, mostrar um vídeo para vocês do jogo do Inter e do Bahia. Vocês vão entender melhor como que é o time do Roger Machado. Vamos lá pro campinho primeiro, para depois a gente ir pro vídeo, tá bom? Vamos primeiro assistir o campinho, que tem que falar algumas coisas do time do Roger Machado. Depois a gente vai lá pro vídeo lá, falar também do time do Roger Machado. Foi um jogo contra o Bahia, que eu já tenho um vídeo aqui, então não precisei fazer outro vídeo. Estou trazendo para vocês aí a análise do Inter que eu já tinha feito, tá bom? Chegando aqui no campinho, como eu tinha falado agora para vocês, mostrando os números do Roger Machado e do Crespo, fazendo uma comparação entre os dois treinadores. Aqui o time do Roger Machado tá com o time do Inter, tá bom? Esse era o time do Roger Machado na época, tá? Você tinha aqui... Deixa eu apagar essa bolinha aqui. Você tinha aqui a escalação, era Rocher, Vitão e Mercado, fazia a dupla de zaga. Vitão hoje que está no Flamengo. Bruno Gomes, o seu lateral direito. Na lateral esquerda era o Bernabé, tá? Que era um dos laterais de mais profundidade. A dupla de volantes, você tinha Fernando e o Thiago Maia. Centralizado o Alan Patrick, que era o cérebro desse time. Gustavo Prado, ele variava bastante, tá? Desse lado de campo, Gustavo Prado. Wesley, ex-Palmeiras, trabalhando do lado esquerdo, e Borrell, Valência, aí era muito de escolha do momento dos jogadores, tá? Esse era o time chave, esse era o time padrão do Roger Machado, tá bom? Como que era a construção do time do Roger Machado? A construção era o seguinte: o Roger Machado constrói muito suas jogadas assim, ó.
3 mais 1, tá? 2 zagueiros, mais o lateral esquerdo. A maioria das construções do time do Roger Machado é pela esquerda. Digamos que pelo São Paulo será pelo lado do Enzo Dias, né? Tá. O que acontece? 3 jogadores, contando com o lateral esquerdo, tá? O Fernando é esse jogador que vem fazer esse elo aqui centralizado. Avança mais aqui o Maia, juntamente com o Alan Patrick, que era assim a saída de bola dele, tá? Gustavo Prado vem um pouco aqui, adiante aqui com os atacantes, com o centroavante, fecha bastante aqui e dá liberdade para a subida desse lateral. Tá? Esse lateral ele vai fincar mais lá na frente, vai avançar mais um pouco lá na frente. Tá? Então, mostrando aqui, o Roger Machado gosta muito de trabalhar com jogadores de lado de campo. Tá? Digamos que é o 4-2-3-1, que para mim é o 4-3-3, não muda nada. Tá? É apenas o 4-3-3, vai variar, tá? Se o seu 4-3-3 vai ser com os pontas pisando na linha, ou se o 4-3-3 vai ser com os pontas mais fechados, como o treinador que está no Flamengo agora, o Leonardo Jardim. 4-2-3-1, mas é um 4-3-3 com os pontas fechados e os laterais ficando do lado de campo, fazendo a profundidade, tá? É mais ou menos isso. Aqui tu consegue criar, com os laterais fincando, tu consegue criar uma linha de 5 no último terço, tá? Mas voltando aqui, tá bom, vamos lá, voltando aqui. E esse lateral avança, tá? Então, essa é a formação de saída de bola do time do Roger Machado, tá bom? Do novo treinador do São Paulo, tá? Tem que ter paciência, tá, gente? O Roger Machado tem uma ideia de jogo um pouco diferente do Crespo, tá? Vou falar mais adiante para vocês também aqui no campinho também, tá bom? Vou trazer daqui a pouco umas coisas diferentes também que tem o Roger Machado, tá? Isso talvez vai trazer uma visão diferente de campo, como se você estivesse assistindo o jogo, tá bom? Ok. Quando essa saída é pelo lado direito, digamos que pelo Bruno Gomes, você tem o Bernabé trabalhando mais por dentro. Você continua com o Fernando aqui. Os 2 zagueiros vão abrir, tá? Vitão mais o mercado aqui, digamos, vamos colocar Arboleda e Alan Franco, sei lá. O Alan, o volante, vem pra cá, tá bom? Esses jogadores aqui vão avançar à frente, normal, como está aqui. Você vai ter o Borré aqui, digamos, no centroavante, um ponta aqui. Aí já muda bastante. Esse fica, que seria no lugar do Bruno Gomes, ele vai ficar, um ponta vai ficar aqui. O Bernabé não vem trabalhar por fora, o Bernabé ele vai trabalhar mais um pouco aqui por dentro, tá? Juntamente com os 2 meias, seriam os 2, um meia e um volante, né? O Alan Patrick, tá? Aqui. O time do Roger Machado, ele não pede pro seu meia voltar para buscar jogadas, tá? Então, digamos que o Luciano não vai precisar descer para buscar jogadas. Digamos que o Luciano é o meia do São Paulo, né? Número 10 de São Paulo. Não vai ter a incumbência de buscar jogadas, tá? Só se ele quiser, mas o Roger Machado não obriga. O Alan Patrick com o Roger Machado ficava mais nesse setor aqui, esperando a bola, tá? Ficava mais aqui. Aí fica assim, ó. Quando a bola sai desse lado, tá bom? Ou pode ficar assim quando a bola sai desse lado aqui, com o Bernabé fechando aqui nesse setor. Tá vendo? Muitas vezes ficava assim, com o Bernabé fechando por dentro, um dos laterais fechando por dentro, tá? Assim que também é quando ataca. Tá? Quando ataca também da mesma forma, tá? O time do Roger Machado trabalha muito com infiltração e apoio, jogadas apoiadas pelo lado de campo. Digamos que o time do Roger Machado tá atacando aqui com o Gustavo Prado. Borré vai vir aqui, ok. O Wesley vai abrir aqui. Tu vai ter o Bernabé centralizando mais. Tu vai ter o Alan Patrick aproximando dele aqui. Juntamente com um dos volantes aqui, ou seja, um dos meias, o Thiago Maia, tá? Assim o time do Roger Machado gosta de fazer suas jogadas. Muito de apoio do lado de campo. Trazendo muitos jogadores para o lado de campo para fazer essa jogada de mais apoio, essas triangulações. O São Paulo faz muito isso já, né? Já fazia muito isso com o Crespo, né? O São Paulo trabalhava com muitas triangulações com o Crespo também, tá? Então é um jogo de muita aproximação, tá? Movimentação. O centroavante nunca fica fixo, tá? Então o Carelli já é legal, que o Carelli se movimenta bastante. Os centroavantes do Roger Machado, eles buscam bastante jogadas, tá? Para assim atrair um marcador. Atrai o marcador, gera espaço nas costas do jogador defensivo
para que seu meia aqui consiga infiltrar e achar uma jogada de infiltração. O Roger Machado faz muito isso quando está atacando, construindo as suas jogadas de ataque. Então a gente vai ver um pouco disso no São Paulo, tá? Essas movimentações diferentes na equipe do São Paulo, veremos bastante isso. E defendendo a equipe do Roger Machado defende no 4-4-2, tá? Que é um padrão, tá? 4-4-2. Às vezes pode acontecer sim de você ter uma linha de 5, vai variar, vai depender muito, muito mesmo do adversário, tá bom? E da dificuldade do jogo, se o adversário tiver um ponta muito veloz, tiver uma abertura de campo, tá? Aí vai depender bastante, mas a maioria das vezes é no 4-4-2. O que vai diferenciar bastante do Crespo tá na marcação, tá? Um exemplo. Se o adversário tem a posse de bola desse lado, nós estamos falando de um treinador, que é o Roger Machado, que marca por zona. Tá bom? O Roger Machado não marca individual, não marca por encaixe, por zona. Os encaixes são na zona da bola. Tá bom? O que vai acontecer? Gustavo Prado faz pressão. Movimentação. Então o bloco do time do Roger Machado se movimenta bastante. Vou mostrar no vídeo para vocês já, que é o jogo contra o Bahia, tá? É um vídeo que eu já tenho aqui no canal, então vou trazer para vocês já, tá? Ó, movimentação. Os blocos se movimentam, tá? Eu sempre falo que a equipe do Roger Machado marca muito em um. É engraçado. Por quê? Tá todo mundo marcando aqui. Esse aqui pode soltar pressão, não tem problema, tá? Se for necessário para marcar alguns adversários aqui que estejam aqui nesse setor, tá bom? Ele pode soltar a pressão. Então a equipe do Roger Machado, ele marca muito por zona. É uma equipe que marca por compactação. É uma equipe que gosta de compactar a sua marcação, tá? Não é uma equipe que marca por encaixe como marcava a equipe do Crespo. É uma equipe, sim, é uma marcação zonal. Essa marcação zonal pode trazer algumas dificuldades, sim, se o adversário colocar o jogador aberto e o adversário decidir mudar o corredor por cima. Isso pode trazer dificuldades, sim, tá? Todo time que trabalha por zona, marcação por zona, sempre deixa o lado de campo aberto. Tá bom? Esse é o lado mais frágil de marcar por zona, tá? Quando eu falei de saltar pressão, se a bola chega aqui, o Wesley que vai saltar. Se essa bola chega aqui por baixo, cara, o que acontece? Esse jogador aqui, por isso que eu falo que eles marcam em um. Há uma movimentação. Os laterais de São Paulo vão ter que se doar bastante, tá? Principalmente Enzo Dias, o Mike, o Lucas Ramon. Porque esses laterais que fazem esse salto de pressão aqui, ó. Aí vem a movimentação da zaga, da linha defensiva, para fechar aqui esse setor, tá? A movimentação das linhas centrais, também para fechar esse setor. Mas o lateral tem a incumbência de fazer essa movimentação. Mesma coisa do outro lado. Poxa, bola invertida do outro lado. Quem vai soltar essa pressão? Vai ser eles aqui? Não. Só se estiver muito próximo da jogada. Se está aqui, esse lateral tem que estar pronto para fechar aqui já a pressão, tá? Do adversário, se o adversário pegar a bola aqui sendo ponta, tá bom? Aí a mesma coisa, a movimentação coordenada dos zagueiros e mais também dos meias também, fechando o lado de campo. Acho que isso aqui é bem diferente do que era com o Crespo, tá? Nesse momento eu quero convidar vocês, tá, aí para dar uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar agora aqui, tá? É um vídeo de 11 minutos, eu creio, menos, falando um pouco desse Inter do Roger Machado. Então é interessante que vocês assistam, porque é um vídeo quando estava na Libertadores, jogando contra o Bahia. Foi um dos melhores jogos que o Roger Machado fez, tá? E mostra muito do que eu falei do Campinho agora. Esse vídeo vai mostrar bastante para vocês como que é essa movimentação, marcando, atacando, da equipe do Roger Machado, e que pode acontecer de vocês também ver isso na equipe do São Paulo, beleza? Então fica à vontade aí, assista o vídeo, depois deixa esse teu like aí, tá? Beleza? Um abração. A equipe baiana, a equipe do Rogério Ceni. Vamos lá, soltando o vídeo. Veja só, trabalhando a equipe da bola, trabalhando a bola, a equipe do Internacional, se movimentando. A equipe do Bahia é sempre muito postada, aquela ideia do Rogério Ceni do 4-5-1, né? Que ele posta bastante sua equipe nesse modelo, o modelo de 4-5-1. Assim ficava a equipe do Rogério Ceni, apenas com o William José à frente. E a equipe do Roger Machado sempre bastante amplitude. Uma amplitude de um lado com o seu atacante, de um lado tinha um atacante, um ponta com amplitude de um lado, do outro lado você tinha ali o Aguirre, que era o lateral, também abrindo bastante ali do outro lado para a equipe do Internacional. Ó, aqui ficava assim a equipe do Internacional, a equipe do Inter e a equipe do Bahia. A Aguirre do outro lado bem aberto, desse lado aqui você tinha o Prado
um ponta bem aberto do outro lado de campo, também joga como meia. O Wesley mais Borré trabalhando mais por dentro, ali fechado, e próximo da defesa do Bahia. Aqui você tinha o Bernabé em alguns momentos ele entrava por dentro aqui, pela equipe do Internacional, e em alguns momentos ele estava por fora, quando o Prato estava por dentro, né? E a equipe do Bahia, nessa linha de 5, tinha o Eric Puga, que descia bastante para completar essa linha, e o Cauli do outro lado também descendo para completar essa linha. Everton Ribeiro por dentro, os três meias, né? Everton Ribeiro, Alexandre, mais o Lucas. E aí que o William José era o cara que ficava na frente dessa linha, né? E a equipe do Inter se postava assim para atacar a equipe do Bahia com bastante amplitude, tentando alargar essa linha defensiva do Bahia, essa linha de 5 da primeira, essa segunda linha de 5, digamos assim, né? Uma primeira linha de 5, você tem um jogador de combate que era o William José, mas a segunda linha de 4, às vezes também ficava uma linha de 5, o Bahia ficava no 5-4-1 em alguns momentos também, varia muito o desenho tático, varia muito do que a equipe adversária vai fazer em campo naquele momento, né? Então pode mudar bastante o desenho tático. E assim ficavam as duas equipes, a bola aqui para o Bernabé, acelerava aqui o Prato para receber essa bola em profundidade. Então a disposição defensiva da equipe do Bahia era essa, e da equipe do Inter também não era diferente, era no 4-4-2, mas com muita pressão para marcar e recuperar a bola. A equipe do Internacional, a equipe do Bahia, baixava bastante seus blocos, e quando chegava nesse ponto, a equipe do Bahia pressionava bastante para recuperar essa ainda vez jogada de velocidade. Aí quando o Bahia ia atacar o Inter também sabia marcar muito bem, o Inter já marcava diferente, com um bloco mais alto. O Inter avançava seus blocos e marcava a equipe do Bahia na área do Bahia. Vou mostrar isso agora no próximo vídeo. E aqui a gente pode ver novamente, né, a exposição do ataque do Inter, né? Aqui você vê o Inter no ataque posicional deles, como o Inter se posicionava no 3-5-2 ou no 3-2-5 para atacar a equipe do Bahia. Esse 3-2-5 era importante porque aqui ele conseguia abrir bastante aqui, fazer uma amplitude muito larga aqui. Ficava com uma inferioridade numérica no meio, porque o Bahia tinha 5 jogadores no meio, na faixa do meio de campo, né, pela linha de 5 do Bahia, mas era assim que o Internacional do Porto Alegre se posicionava para atacar a equipe do Bahia, quando estava na fase de ataque. Já na fase defensiva do Inter, você viu o Inter, na fase de construção, você viu o Inter construindo, adiantando muito o Aguirre desse lado de campo, e o Vitão, né, abria mais um pouquinho como lateral. O Vitão ele já jogou como lateral, né, ele faz posicionamento de lateral, então ele abria bastante aqui como lateral. O Fernando descia bastante aqui na linha defensiva, descia para fazer essa linha de 3, e ficava aqui o Bernabé mais aberto aqui, às vezes avançava também para dar opção de passe em profundidade, Bruno Henrique, o Wesley que baixava aqui também, e o Patrick, né, o Alan Patrick. E assim a equipe do Inter ia construindo as suas jogadas. A bola chegava aqui, o Inter tentava construir, o Bahia não fazia uma pressão efetiva lá na frente, recuava bastante seu bloco, era 11 minutos de jogo do primeiro tempo ainda. Olha lá, o Bernabé já avança para dar uma opção de passe em profundidade. Alan Patrick se movimenta, acha quem? Acha o Bernabé. Achou o Bernabé e já tem a movimentação. Olha lá, tentou um passe, forçar um passe. O Bernabé tentou forçar um passe. Porque a equipe do Bahia, quando a equipe do Inter tinha essa opção de passe aqui com o Alan Patrick, você vê que tem o Bernabé aqui como opção de passe, você tem aqui o Everton Ribeiro, que baixava desse lado de campo, mas assim que a bola chega no Bernabé, você tem o Everton Ribeiro já avançando para até tirar a linha de passe do Bernabé ou forçar um passe acelerado do Bernabé para poder induzir o jogador ao erro. E aqui você vê a linha de 4 jogadores do Bahia, encaixando a marcação com os jogadores do Inter, que estava na frente de ataque. Então você viu o Bahia que encaixava também a marcação dos jogadores do Inter. E quando esse passe era forçado pelo Bernabé, já tinha o Everton ali marcando, e ele tentava um passe forçado que levava ao erro. Aqui o Inter com o bloco baixo, né, no seu bloco defensivo, você vê aqui o Inter vamos dizer, um 3-4-3, marcando às vezes 4-3-3, ou às vezes um 4-3-3, um 4-4-2. A maioria das vezes 4-4-2, que era a marcação que o Inter utilizava. Você vê o Bahia construindo a sua jogada, mas você vê que a equipe do Inter sempre trabalhou com salto de pressão, né? Os laterais do Inter saltou bastante pressão nesse jogo, né? Ó, essa bola vai chegar aqui, você já vê que o Bernabé já vai saltar pressão. Ó. O Bernabé ele já avança aqui para saltar a pressão em cima do Gilberto, que vai receber a bola. Então, o Gilberto vai receber essa bola, você já vê que o Bernabé ele já vem aqui para saltar essa pressão, para tentar recuperar essa bola. Então, aqui nessa imagem aqui que vocês dão uma olhada, o Bernabé ele já está ali do outro lado. Aqui você vê o Inter com uma linha de 4, o Bernabé já está aqui pronto para fazer esse salto de pressão. Quando essa bola chega aqui no Gilberto, vai soltar pressão. Então a equipe do Bahia retoma a bola de novo, volta tudo atrás, e você já vê que o Inter vai novamente mover todo o seu bloco para o outro lado de campo, porque a equipe do Roger Machado, ela marca por zona. Por marcar por zona, então é a equipe que vai sempre
buscar na zona da bola ter bastante jogadores, né? Eu falo assim, né, que a equipe do Roger Machado ontem, além de marcar por zona, eles tiveram uma marcação assim de varrer bastante o lado de campo, né? Tanto esse lado, tanto o outro lado, eles invertiam bastante, como fosse um arco, assim, a marcação deles, né? Era tipo uma marcação como fosse um arco, porque quando a bola está desse lado aqui, você vê que eles se movimentam para cá, e quando acontece esse movimento, tem um lado que acaba sendo frágil, no qual o Bahia tentou aproveitar, que é essa liberdade aqui que o teu lateral vai ter, o seu ponta. Então, quando o adversário tem a bola aqui e você marca desse jeito por zona, onde está a bola, tende ao adversário rodar e achar esse espaço aqui, com inversão por cima, sendo mais rápido até, para achar outro espaço do outro lado de campo, o adversário sendo o Bahia, claro, né? Nesse jogo. Então, sempre vai ter esses espaços. E o Bahia tentou. Ó, agora a bola vai chegar aqui, eles vão tentar uma profundidade, que o Bahia, o time do Inter vai recuperar a bola de novo. Então sempre acontece isso. O Inter vai tentar trabalhar, o Bahia vai fechar também, fechar muito bem aqui esse setor. Olha lá, a bola vai chegar, a equipe do Bahia vai recuperar, corta a bola. Foi um jogo de muita marcação, né? As equipes se comportaram muito bem nessa questão de marcação, de cortar a bola, de inversão de jogadas. As equipes conseguiram trabalhar muito bem. Aqui você pode ver aqui nesse momento, ó. A equipe do Bahia construindo a jogada, ó. A equipe do Inter se movimenta para todo lado de campo. Peço que vocês prestem atenção aqui no Gilberto. Desse lado de campo aqui, você tem o Gilberto aqui, ó, que eu estou marcando aqui para que as pessoas prestem atenção. Aqui você vê o Prato já se movimentando para lá também. E aqui vocês prestam atenção no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, antes, ele avançava bastante aqui. O Rogério Ceni pede para o Everton Ribeiro descer um pouco e ficar como fosse um primeiro volante ali, tá? Nesse ponto aqui. Por que essa importância? Para ter um escape de um jogador que se movimenta nos espaços para achar uma jogada se assim necessário. Olha lá, a equipe do Inter e do Bahia vai movimentar a bola. A equipe do Inter já vai fazer o quê? Fechar. Olha lá. A bola volta para trás, você vê que a equipe do Inter já tenta saltar a pressão, que é uma ideia da equipe do jogo do Roger Machado. Ó. A bola vai chegar aqui, ó. Tá com a bola o time do Bahia, tem essa linha de passe, mas essa linha de passe também existe. Ele poderia optar por essa linha de passe. Aqui você tem o Inter marcando no 4-2-3, no 4-2-4, né? 4 jogadores do Inter, você veja que o bloco do Inter está bem postado para esse lado. Estando postado para esse lado, abre espaço aqui para o Gilberto poder receber uma inversão. E você veja, tinha a linha de passe aqui, mas você já vê o salto de pressão, né? Que a equipe do Inter pode fazer aqui, ó. Tem uma linha de passe, mas você veja aqui que já pode fazer um salto de pressão aqui o Aguirre. Então o que acontecia? A equipe do Bahia volta de novo, se posiciona do outro lado. E aí sim, olha lá, você vê que o Gilberto aqui embaixo do vídeo vai pedir a bola. Ele vai levantar os braços, já pedindo a bola, para que essa bola chegue nele, ó. Olha a liberdade que tem o Gilberto aqui. Aí o jogador vai mover a bola para o outro lado de novo o Bahia, e você veja a movimentação do Inter e o Gilberto com uma grande liberdade desse lado de campo. Aí você veja que aqui em cima você já vai ver o salto de pressão aqui da equipe do Inter, olha lá. A bola vai passar aqui, ó, para chegar no jogador do Bahia. Você já vê aqui que o Aguirre já vai soltar pressão aqui, já para marcar em cima. Já para essa bola não chegar na que o Pulga. Olha lá, soltou pressão, ele vai ser obrigado o quê? A retornar de novo e voltar novamente à construção. A bola chega no Everton Ribeiro, aqui o Gilberto já pedindo a bola desse lado aqui. O Gilberto já levanta a mão, já pedindo a bola. Mas o Gilberto já pede a bola, você já vê a diferença. O Inter já está atento já nessa movimentação do Gilberto. Pô, o Gilberto vai pedir a bola. Eles já estão atentos na movimentação do Gilberto. Por quê? Caso essa bola chegue no Gilberto, aqui desse lado, você vê que o Gilberto tem liberdade aqui pedindo a bola, você vê a equipe do Inter totalmente postada desse lado de campo. Aqui tem os 10 jogadores do Inter desse lado de campo, marcando para o zona, onde está a zona da bola. O Inter marcava bastante, também o Bahia colocava bastante jogadores para ter uma igualdade numérica. E aqui tu vê a liberdade para o Gilberto. Mas o que acontece? Aquilo que eu falei, a marcação do Inter é assim. Se essa bola chega desse lado, tem um salto de marcação aqui desse lado. Vamos mostrar que você veja aqui como o Bernabé vai saltar aqui, ó. Vai sair daqui o Bernabé, como falei agora, para saltar em cima do Gilberto. Vamos lá. Olha lá. A bola vai chegar no Gilberto, olha como o Bernabé já salta, ó. Já salta a pressão, já avança para cima do Gilberto. Mas aí tem uma coisa de diferença que era quando o Everton Ribeiro baixou. O Everton Ribeiro baixando ajudou bastante a equipe do Rogério Ceni, porque o Everton Ribeiro baixando, ele deu uma opção nesse setor, uma opção de passe, que você viu o Everton Ribeiro. A bola vai chegar no Gilberto. O Everton Ribeiro foi um elo muito importante, ó. Bernabé forçou, Everton Ribeiro no espaço vazio consegue recuperar essa bola e criar um ataque para a equipe do Bahia aí, até que um ataque interessante que quase podia resultar num ataque melhor se ele não errasse o passe. A equipe do Inter, por sua vez, quando baixava seus blocos, era no 4-4-2, como eu tinha falado agora há pouco, sempre buscando
movimentação pelo lado de campo, aqui para fechar a jogada de lado do Bahia, que o Bahia buscou muitos cruzamentos na área, né? Muita jogada de lado para cruzar na área, buscando o William José, né? E às vezes também a equipe do Internacional, como eu tinha falado agora há pouco, né? Às vezes atacava também, e a equipe do Bahia se fechava no 4-5-1, aqui como vocês estão vendo aqui, 4-5-1 do Bahia em azul, e a equipe do Inter era no 3-2-5. A equipe do Inter colocava 5 jogadores para pesar na área do Bahia, para tentar abrir essa defesa do Bahia, tentar dar amplitude, abrir essa defesa do Bahia, tentar fazer que esse jogador aqui corresse atrás do marcador aqui para abrir bastante, né? Então, o Rogério Ceni usou uma estratégia diferente. Quando tinha um jogador do Internacional baixando aqui para atrair o lateral, ele até atraiu o lateral, mas esse zagueiro aqui ele acompanhava para dar uma cobertura. Então, eles não abriam tanto espaço do zagueiro para o lateral. Entendeu? E esse zagueiro ficava marcando esse jogador e esse zagueiro marcando esse jogador. Então tinha igualdade numérica aqui, e esse zagueiro aqui sempre cobrindo as costas do lateral do Bahia quando era necessário uma descida para fazer um salto de pressão ali no adversário, né? No segundo tempo, o Roger Machado ele faz uma mudança não de jogadores, mas mudança de posicionamento. Ele muda o Prato para o outro lado e traz o Wesley para jogar desse lado aqui de campo. Tá? Uma mudança assim, né, tudo bem, para muitos não é muita coisa, mas a questão do Wesley desse lado de campo é que o Gilberto, ele é um cara mais físico, mais força. O Prato do outro lado, ele ia conseguir cair por cima de um lateral que é mais velocidade. Então ele ia conseguir cobrir melhor na defesa se fosse necessário ali juntamente com a Aguirre. O Wesley desse lado, o Wesley tem um salto de pressão melhor que o Prato. Desse lado de campo, o Gilberto estava ganhando a disputa com o Prato. O Prato não estava vencendo o Gilberto. Aos 35, o Roger Machado muda. E aí, quando o Inter começa até a achar uns espaços daquele lado também, mas não foi tão eficaz também a mudança. Mas ele tentou alguma coisa ali para a disputa com o Gilberto ser melhor, né? Porque o Wesley tem um salto de pressão melhor. O Gilberto fisicamente estava ganhando do Prato. Então ele tentou mudar esse posicionamento. Aqui já é a equipe do Bahia atacando a equipe do Inter no segundo tempo já, tá? Aí já muda o jogo no segundo tempo, o Bahia continua atacando a equipe do Inter. Você vê que no último bloco aqui, você tinha o William José no ataque do Bahia, você tinha o Bahia tentando aqui uma igualdade numérica no faixa central, às vezes uma superioridade numérica, mas que uma igualdade numérica, mas a superioridade numérica do Bahia era na construção, aqui atrás. E o Bahia tentava aquela jogada, né? Trabalhar a bola de lado, tentar a jogada de lado aqui no fundo de campo, para tentar um cruzamento, tentar a triangulação, tentar achar o fundo de campo aqui, e nisso aqui tentar aquele lance, aquele cruzamento buscando o William José na área, né? Que